Olá, eu sou o Dr. Alexandre Manissoba de Oliveira e hoje, para o curso de Tecnologia em Automação Industrial, na disciplina de microcontroladores, faremos o estudo sobre microcontroladores e microprocessadores CISC com arquitetura de von Neumann, parte 2. Bom, então na aula passada já estudamos o circuito lógico de um somador subtrator unitário. Esse dispositivo, aqui, deixa eu pegar a canetinha, esse dispositivo ele pode ser interpretado como um bloco digital, contendo 4 entradas e 2 saídas, sendo as entradas o operando A de um bit, o operando B de um bit, o carry-in de um bit e o mode, que é o que controla se a operação vai ser uma soma ou subtração. E tem como saída a solução da operação dessa célulazinha, subtratora, somadora, e o carry-out. Então, ao conectarmos as células dessa forma, como apresentado nesse diagrama de bloco, em 4 células, então a gente tem aqui a célula menos significativa aqui do lado direito, enquanto que temos a mais significativa do lado esquerdo. A gente vai conectar o carry-in da célula menos significativa aqui na massa. O carry-out ele vai conectado no carry-in da célula seguinte, que por sua vez vai ter o carry-out conectado na célula seguinte, Então você vai ter um fluxo saindo do carry-out, entrando no carry-in. Lembrando que isso é necessário em algumas operações, onde você vai ter o vai 1, no caso da soma, ou empresta 1 no caso da subtração. E aqui você tem o C4, que é a saída, que é out da última célula de processamento, que poderá indicar, por exemplo, um overflow ou um sinal de menos ou mais de um determinado número. Todos os operandos A são unificados de maneira que você tem o operando A de um nibble. A mesma coisa vai acontecer com os operandos B de cada célula, eles vão ser concatenados aqui no operando B de um nibble, tendo aqui o bit menos significativo e o mais significativo, bem como a gente vai associar também as saídas S dessas células de soma e subtração, para termos uma solução aqui na forma de um nibble também, Então, conectamos todos os sinais de controle M, de mode, de maneira que possamos selecionar a operação que será realizada. Então aqui nós temos um somador subtrator de 4 bits simplificado em nossa unidade lógica aritmética hipotética inicialmente apresentada na aula anterior. Continuando, então aqui nós temos um exemplo do uso desse circuito em um simulador. Você pode realizar essa mesma montagem usando qualquer simulador, e com isso é possível realizar a simulação do funcionamento desse somador subtrator de 4 bits. Continuando, vamos ver como seria aqui na nossa simulação da aula a operacionalização de uma operação aqui de soma entre o operando A e o operando B, obtendo então o resultado da soma aqui. Então a gente carregou aqui o valor do operando A, o valor do operando B, então o 0, que é o bit mais significativo do A, vem para esse
que é, né, o bloco mais significativo, enquanto que o menos significativo aqui vem para esse, sendo esse o bloco menos significativo. A mesma coisa vai acontecer com o B. Então, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai somar esse bit com esse, né? Depois você vai somar esse bit mais, né, o char in da célula anterior e assim sucessivamente, como nós vimos no algoritmo da aula passada, né? Então, essa primeira soma, né, 1 mais 1, o resultado vai dar 0, que já vai aparecer aqui, e o char out vai gerar um 1, que vai entrar no char in. A próxima soma vai ser 1 mais 0 mais 1, que vai dar a mesma coisa, 0, vai acionar o char out como uma espécie de overflow daquela célula, estourou a capacidade de processamento daquela célula de soma, ela vai gerar um 1 que vai para a célula seguinte. Aí nós vamos ter a soma de 1 mais 1 mais 1, que vai dar 11, né? No caso vai dar 1 e mais o vai 1, que vai sair pelo char out, e a gente vai ter a última soma, que é 1 mais 0 mais 0, que por sua vez vai dar 1, né? E o char out vai ser 0. Então, aqui o resultado da soma vai dar 1100. Nesse caso aqui, 7 mais 5 igual a 12, comprovando que a nossa unidade, né, somadora subtratora de 4 bits simplificada está operacional. Bom, com isso, a gente pode fazer uso dessa unidade, né, para equipar uma unidade lógica e aritmética hipotética. Olha que interessante, ó. Aqui a gente tem um set simplificado de instruções, né? Instrução A, B, C, D, E, F, G, I, H. Aqui nós temos, né, os módulos, né, subtrator, somador, e aqui o módulo registrador. A gente vai ter aqui algumas unidades, né, algumas células tree-state, né, de maneira que quando eu realizar aqui, por exemplo, né, uma subtração entre o operando A e o operando B, se o resultado da soma for zero, ou seja, se todos os resultados aqui forem zero, você tem essa porta aqui, ó, AND, de 4 entradas invertidas. Então vai ter 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, você vai ter 1 aqui. Então esse 1 ele vai indicar que esses valores aqui são iguais, né? São iguais. Então você tem uma resposta aqui, ó, na célula D, que corresponde ao tree-state D aqui, né? Que corresponde exatamente a resposta, né? O resultado, se fosse uma comparação, né? Ao resultado de que os operandos são iguais, né? Esses valores são armazenados aqui no nosso registrador de 4 bits, e as outras operações também podem ser realizadas, né? Você pode ter aqui uma operação de menor, de maior, né? E com isso, essa nossa unidade somadora subtratora, ela passa a ter mais funcionalidades, né? Aqui está o exemplo da operação dela, então você pode conceber esse circuitinho, né, em um simulador qualquer. Então, a partir deste nosso circuito, a gente compõe uma pequena unidade lógica aritmética, né, hipotética ainda, e a partir dela a gente integra no nosso projeto, né, de um processador, né, hipotético acadêmico. Falando sobre o controlador de barramento, né, de dados. Então ele é feito exclusivamente, né, com um inversor e várias células de tree state, de maneira que quando a gente setar em 1, esse sinal aqui ele vai passar aqui por essa primeira célula e ele vai chegar aqui, ó, né, e se tiver em enable ativado, ele vai passar e vai ativar esses
tree states aqui, ó. Ativando esses tree states, o que vai acontecer? Eu vou permitir a passagem do sinal nesse sentido. Então aqui eu tenho, lembrando, né, eu tenho a parte externa do processador e aqui a parte interna. Então eu estou fazendo uma entrada, né, então na verdade eu estou fazendo uma leitura. E se eu setar em 0, né, então eu vou escrever do processador para a área externa, para o barramento externo. Então esse 0 vem aqui, ele vai, né, desabilitar esses tree states aqui. Ele vai passar por aqui por esse inversor, vai virar 1. E esses tree states que na tarefa anterior, né, no estado anterior, estavam desabilitados, agora eles passam a ficar habilitados, permitindo um fluxo de dados no sentido contrário. Então esse é o funcionamento bem simplificado do nosso circuito lógico digital para controlador de barramento, né, para fazer o controle de barramento. Professor, para que é utilizado? Bom, o barramento de dados externo de um computador, de um microcontrolador, de um sistema digital de controle, o CLP, por exemplo, ele precisa, né, estar livre a maior parte do tempo, porque você tem vários periféricos. Você tem unidade de memória, essa unidade de memória ela pode ser do tipo RAM, ROM ou de armazenamento externo. Você tem portas seriais, você tem dispositivos de entrada e saída. Então, esses dispositivos todos eles compartilham o barramento. Então, para que não haja nenhum tipo de sobrecarga do barramento ou um curto-circuito, você precisa dotar todos esses dispositivos de um controle de barramento com tree state, que é o terceiro estado, para garantir alta impedância no momento em que ele não esteja operacional. É como se fosse mimicamente você desacoplar, como se você pudesse desacoplar o circuito do barramento. Ok? Continuando, temos agora, né, a unidade incrementadora e decrementadora. Bom, basicamente é uma unidade somadora subtratora com um registrador. Então você vai armazenar uma informação no registrador. Essa informação ela é oriunda de uma operação realizada, né, de incremento ou decremento. Então você apresenta um valor, né, anterior aqui no operando A e ele vai ser ou incrementado ou decrementado, né, de acordo com o seu modo de operação, né? Nesse caso aqui, a função mode está sendo a incrementadora ou decrementadora. Lembrando que um dos operandos, né, ele está travado aqui nos valores, ó, 0, 0, 1 ou 0, depende, né? Vou colocar aqui controle, né? Controle. E aqui é o controle invertido. Ou seja, você determina através dessa entrada de controle qual vai ser o salto. Se o salto vai ser de 1, se vai ser de 2 ou se vai ser de 3 endereços, né? Tudo bem? Então, avançando para o nosso próximo módulo, falaremos agora sobre a unidade decodificadora de instruções. Então, essa unidade ela vai receber uma palavra, né, de 4 bits, tá aqui, nibble, e ela vai ter aqui um conjunto de instruções. Então, eu tenho, por exemplo, uma soma, eu tenho aqui uma subtração, eu tenho aqui uma comparação, né, do acumulador para com o registrador B, eu tenho aqui um salto, né, incondicional, aqui eu tenho um salto condicional, aqui eu tenho um pacote de 4 instruções do tipo load e aqui eu tenho uma instrução de paralisar o processamento. Aqui eu tenho alguns nibbles que são reservados, né, para ampliação do projeto, mas que não estão sendo utilizados. Então, à medida que eu colocar essas instruções aqui na entrada do barramento, na entrada do decodificador de instruções, ele vai setar apenas uma dessas saídas aqui, para ajustar os circuitos internos do microcontrolador, de maneira que ele possa acionar corretamente esses circuitos digitais e operacionalizar, né, a instrução solicitada.
Basicamente, o decodificador ele é um dos circuitos mais simples, ele é formado por 10 portas do tipo AND com suas entradas, né, podendo ou não serem negadas, de maneira que um desses circuitos, né, um desses 10 circuitos que estão sendo acionados, que correspondem às 10 instruções do nosso set de instruções, possam ser acionadas. Por exemplo, se eu seleciono aqui a instrução de salto incondicional, então ela é formada por do maior para o menos do mais significativo para o menos significativo, 0, 1, 1, 0, né? Então eu estou entrando no meu decodificador de instruções com essa instrução. O que vai acontecer? Ele vai, né, alimentar todas as entradas dessas portas lógicas, né? Aquela que conseguir, né, atender, vamos falar assim, né, aquela que conseguir atender todas as condições, ela vai ter uma saída 1. Então vamos ver aqui, ó. O nível lógico alto está sendo representado na cor vermelha, enquanto o nível lógico baixo na cor azul. Olha só. Alto, baixo, baixo, alto. A saída é baixo. Aqui, baixo, baixo, alto e alto. A saída é baixo. Aqui, alto, alto, baixo e alto. A saída é baixo. Aqui, alto, alto, alto e alto. A saída é alto. Ele vai acionar essa saída aqui. Olha lá. Tudo bem, pessoal? Todas as demais vão ficar em nível lógico baixo. Ou seja, ele vai acionar a instrução correspondente ao salto incondicional. Então, basicamente, a gente tem, né, a partir deste decodificador, uma unidade chamada unidade de Timing and Control. Ela vai utilizar essa informação, né, esse sinal de controle oriundo do decodificador de instruções, para configurar, né, o circuito interno de maneira a distribuir, né, os sinais de clock no tempo correto para cada um dos circuitos digitais do nosso microcontrolador. Então aqui nós temos o clock, e para cada função nós vamos ter um padrão de acionamento, né, ou desativação de cada unidade. Unidade lógica aritmética, registrador acumulador, registrador B de uso geral, registrador de instruções, contador de programa, incrementador, decrementador, controlador de barramento e memória. Então a gente percebe que existe um diferente número de ciclos de clock para acionar cada tipo de circuito. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma operação de soma do acumulador com o registrador B, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 ciclos de clock para realizar esta operação. Ou seja, se o meu processador está rodando a 1 GHz, eu preciso de 4 nanosegundos para executar essa operação. Em resumo, eu poderia executar, né, 250 milhões de somas em 1 segundo. Continuando, se eu vou fazer uma subtração, idem, ele vai levar 1, 2, 3, 4 nanosegundos. Qual é a operação que está levando mais tempo? Vamos ver. A operação na ULA leva 2 ciclos. Né? A operação no acumulador, 2 ciclos. No B, nenhum, ele só faz leitura. No R1, nenhum. No contador de programa, olha só, no contador de programa, 4 ciclos de clock. No incrementador decrementador, ele está levando 4 ciclos de clocks. Então nós descobrimos que a instrução sub B, que é subtrair o acumulador de B, ela leva 4 ciclos de clock por conta, né, da manipulação dos circuitos necessário, claro, do contador de programa e do incrementador decrementador. Ou seja, para você ter o controle do programa. O programa vai ser executado da primeira instrução até a última, né? A mesma coisa está ocorrendo aqui para a instrução de comparação, né? Compare
o valor do acumulador com o registrador B. Está levando 4 ciclos de clock da mesma forma. O salto só leva um ciclo de clock. Olha só que interessante. Para você realizar um salto, só vai ser necessário um único ciclo de clock. Agora, se for um salto condicional, né, a gente vai ter aqui um único ciclo de clock somente se o acumulador, né, for igual a 1. Caso contrário, né, ele vai executar a próxima instrução. Aqui nós temos as instruções de carregamento, né, elas levam 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de clock para ocorrer, cada uma delas. Né? Aqui nós temos a instrução de halt, que leva um ciclo de clock para desligar todos os circuitos. Né? E a busca e decodificação das instruções levam 2 ciclos de clock. Então, muito embora não exista, né, uma instrução para isso, todo o programa ele precisou ser, né, trazido da memória para o processador. Então, a cada instrução executada, ele tem que executar uma busca e decodificação. Então, muito embora o processador ele seja capaz, né, de realizar, nesse caso aqui, né, 1 bilhão de ciclos de clock por segundo, ele não vai poder executar 1 bilhão de instruções por segundo. Né? Ficou claro, porque temos instruções aqui que são executadas em um ciclo, enquanto que temos instruções que são executadas em 5 ciclos de clock. Bom, então avançando, esse seria o design, né, dessa nossa CPU hipotética, já com a unidade, né, de Time and Control, que eu acabei de falar. Essa unidade é responsável por gerar todos esses clocks, né? E esses clocks, né, eles entram em cada um dos componentes. Perceba que cada um dos componentes tem o seu clock, tá vendo? Além de ter, né, os seus circuitos muitas vezes habilitados e desabilitados pelo sinal de enable, né, muitas vezes eles recebem, né, sinal de clock proveniente do time and control e não do sinal de clock nativo do circuito, tá ok? Bom, agora a gente vai sair do empirismo, né? Melhor dizendo, a gente vai sair do modelo hipotético e vamos adentrar num modelo funcional construído na tecnologia VLSI Full Custom, ou seja, Very Large Scale Integration Full Custom. É uma tecnologia de construção, né, de alta escala de integração e totalmente customizada, totalmente concebida pelo projetista. A gente vai ver o projeto de uma unidade lógica aritmética, né, pura. Então aqui as funções lógicas são lógicas, né, e ou not, né, pura, não como na unidade hipotética que a gente não fazia uma operação lógica pura, a gente fazia uma comparação, né, se era maior, menor ou igual. Mas aqui não, aqui é uma lógica pura. E essa unidade, ao contrário das anteriores, né, que operavam em 4 bits, essa aqui é em 8 bits, né, e ela está operando na tecnologia IBM BiCMOS 0.35 micrometers, ou seja, é uma tecnologia de construção de circuitos integrados, existe, é da fabricante Moses Semicondutores nos Estados Unidos. Ela usa uma foundry da IBM International Business Machines. BiCMOS quer dizer que ela tem a tecnologia capaz de conceber circuitos com transistores bipolares e, na mesma pastilha, circuitos com transistores CMOS, Complementary Metal Oxide Silicon. É o complemento dos transistores de efeito de campo, metal, óxido, silício. 0.35 micrômetros é a resolução do processo, ou seja, é a menor unidade de medida que você pode conceber nesse projeto. Então ela está trabalhando aí com 350 nanômetros. Hoje os processadores já operam com 10 nanômetros, tá? Só para a gente fazer aí um comparativo, tá bom? Essa aqui é uma tecnologia para protótipos, ela é muito mais acessível. Para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer uma pastilha, né, um
um wafer, né? Uma lâmina de aproximadamente 3 polegadas com essa tecnologia, a gente vai gastar algo em torno de US$ 1,5 milhão. O que, professor? Mas é muito caro. Sim, é muito caro, mas isso eu estou falando para nível de projeto de uma única pastilha. Se você for diluir isso, né, em um número maior de pastilhas, você acaba tendo um custo de projeto dissolvido nesse grande número, nessa produção em larga escala, né? Mas se você for fazer uma única pastilha, você vai ter que fazer isso na forma de um consórcio, né? Se unir com outras universidades, de maneira que cada um arque com o custo de alguns milímetros quadrados daquele wafer. Tudo bem? Continuando. Então a ideia é a gente fazer uma unidade lógica aritmética, né, de 8 bits, capaz de fazer comparação, soma e subtração, e a unidade lógica fazendo operações do tipo AND e OR. Nesse caso aqui não tem, né, a operação NOT. Mas já é o suficiente, já é uma unidade lógica aritmética. Né? Então ela tem essas duas operações a mais comparada com aquela ULA hipotética apresentada anteriormente. Bom, então está aqui por dentro, né? Esse é o barramento, estes são os módulos internos de funcionamento. Né? O somador subtrator, ele basicamente é abstraído do algoritmo de soma que a gente aprende lá no grupão, para quem tem mais de 60 anos, né? Lá no ensino médio, para quem é do tempo do professor, ou hoje em dia chama ensino médio também, né? Só que lá, não, na minha época não era ensino médio, era colegial, isso. Lá no ensino colegial, ou quem, né, veio atualmente do ensino médio, né, aprende a usar esse tipo de operação. Acho que até antes, né, no ensino fundamental a gente já aprende, né, a fazer esse tipo de soma com esse algoritmo de soma. Então a gente está abstraindo esse algoritmo para dotar a máquina da capacidade de fazer esse tipo de operação. Lembrando, pessoal, ninguém aqui está para aprender a fazer soma. Todos nós já sabemos efetuar somas de unidades, dezenas, centenas, milhares e assim sucessivamente. O que a gente está fazendo aqui é abstrair o algoritmo de soma que a gente aprendeu lá no fundamental, extraindo assim duas expressões lógicas, uma para a saída dos dados e outra para o carry out, e assim podemos dar sequência aí no nosso modelo de processador, né? Agora já é um projeto funcional que ele vai ser apresentado a vocês a partir de simuladores, né? Simulador de circuito elétrico, SPICE, e simulador também simulador do circuito na forma, né, do projeto VLSI propriamente dito, né? Então, continuando, a gente pode dotar esse circuito da entrada M, né, que vai dar condições de setarmos a operação, se ela vai ser uma operação de soma ou subtração. Perceba que muda um pouco as nossas expressões. Professor, como é que o senhor consegue essas expressões? Bom, você sabendo quais são as entradas, quais são as saídas, você monta uma tabela da verdade que vai corresponder ao funcionamento, né, dessa nossa unidade somadora subtratora, e a partir da tabela da verdade a gente usa lá a simplificação, lógica, álgebra de Boole, né, mapa de Carnot, tudo aquilo que vocês já aprenderam, muito bem aprendido, né, lá nas aulas de eletrônica digital. A gente chega nessas duas expressões aqui. A partir delas a gente vai compor, como a gente viu nos exemplos anteriores, a nossa unidade somadora subtratora. A partir dela a gente faz um bloco de uma unidade unitária, concatena eles, né, em 8 vezes, 8 bits, né, n vezes para atender aí a demanda. Se fosse 64 bits era concatenar, né, 64 vezes. A partir de então a gente vai conceber esse projeto na tecnologia VLSI, na Foundry que a gente escolheu, né? Então aqui a gente está usando o simulador SPICE, LT SPICE, né? Aqui a gente observa que ele está chamando a Foundry, tá vendo? É o Model 035UM IBM.txt. Professor, onde eu acesso, onde eu consigo esse modelo, essa Foundry? A gente entra no site da Moses, que é o fabricante de circuito integrado, e lá você vai ter todas as Foundries disponíveis, todos os processos de fabricação disponíveis. Você escolhe o processo adequado à sua necessidade
E aí você seta o simulador para que ele passe a levar em conta as características de operação, né, dos circuitos integrados originários daquela Foundry. Ou seja, eles vão ser suscetíveis a variações climáticas, temperatura, umidade, tensão, potência, entre outros fatores. Efeitos de segunda ordem, como indutância, capacitância, impedância, serão levados em conta, né? Então, uma vez que você carrega o simulador com todos esses parâmetros, né, você consegue, a partir de então, utilizando, né, tecnologia CMOS nesse caso, ó, percebam que aqui nós temos tanto, né, processadores não, desculpe, tanto transistores de efeito de campo do tipo PMOS quanto do tipo NMOS, trabalhando associados para dar origem às portas lógicas, né? Então aqui eu tenho uma porta lógica com esses 4 aqui, ó, transistores. Eu tenho aqui a porta lógica XNOR, né? Aí aqui eu tenho o inversor com esses 2 aqui. Então, se eu juntar tudo, eu vou ter aqui, né, uma porta XNOR, né, com a sua saída invertida. Então eu vou ter uma porta, aqui eu tenho, aliás, unindo, né, unindo com o inversor, eu tenho a porta XNOR, que é essa portinha aqui, isso. Aqui eu tenho a porta, isso, aqui eu tenho a porta NAND, unindo com esse inversor eu vou ter a porta AND, aqui, ó. Aqui a mesma coisa, eu tenho a porta XNOR, aqui assim, né, junto com o inversor, e assim sucessivamente, pessoal. Aqui eu tenho mais uma porta XNOR, aqui eu tenho uma porta NOR com o inversor, vira uma porta OR, e assim como eu disse anteriormente, sucessivamente, de maneira a ter todo o esquema elétrico em ambiente SPICE, um ambiente favorável à simulação em circuito integrado do nosso circuito. A partir daí eu vou fazer o que? Eu vou conceber o layout do meu circuito, levando em consideração a foundry escolhida no processo de fabricação. Então isso aqui é como se fosse a planta baixa para a construção do chip. Então aqui da mesma forma eu vou ter os PMOS, os NMOS e as conexões entre eles. Então aqui eu tenho a porta XOR, né? Aqui eu tenho a porta OR, outra porta XOR e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente, atendendo então a esse circuito. Aqui a diferença, né, desse simulador, esse simulador aqui no caso é o MicroIND versão 3.1. Esse artigo aqui, esse projeto eu idealizei em 2011 durante o meu mestrado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mais especificamente no Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, sob a supervisão do professor PhD pelo MIT, João Francisco Justo Filho. Gostaria também de publicamente agradecer, né, ao professor do Instituto Nacional de Toulouse, né, o INSA, professor Etienne Scardi, por ter cooperado, né, com o meu mestrado e forneceu gratuitamente, graciosamente, a licença full de operação do MicroIND, que é um simulador, também SPICE, mas de layout, né? Então, o LT SPICE é um simulador de circuito, né, de esquema elétrico, enquanto que o MicroIND é um simulador de layout. Ele faz a mesma simulação, mas levando em consideração os efeitos, né, de acoplamentos, efeitos de posicionamento das vias metálicas, aqui representado na cor azul, né? A gente tem aqui o metal 1, um nível mais baixo aqui no azul mais claro, o metal 2, tá vendo aqui, ó, no layout da Foundry, né? E dando sequência, a gente vai fazer o que? As simulações. Então, a gente tem esse vetor de testes, né? Então esse vetor de teste vai ser
a entrada nos operandos A e B, o char in e o modo de operação, né? Para esse vetor de tempo aqui em nanosegundos, né? Lembrando que a operação de soma é o código 0, enquanto que a operação de subtração é o 1. E a partir daí a gente obtém os resultados da simulação. Observem, pessoal, que a onda não é quadrada, né? Ela é uma espécie de uma rampa, né? Ela tem aqui um tempo, né? A gente chama de time rise, né? Que é o tempo de subida. Aqui time on, que é o tempo em que ela se mantém on, e aqui é o time fall, que é o tempo de queda, né? E aqui é o time off, é o tempo que ela fica em nível lógico baixo. A gente percebe que as entradas dos vetores estão todas aqui. Essa aqui é nosso vetor de teste, e essas duas saídas aqui são as formas de onda, né? Carry out e a saída do nosso circuito já operando, né? Então a gente observa aqui que, por exemplo, a gente tem aqui duas operações acontecendo, né? E os tempos específicos aqui, ó. O carry out ele leva 175 picosegundos, enquanto que a solução leva 205 picosegundos para operação. Nesse caso específico aqui, uma operação de subtração, enquanto que a operação de soma, né? Ela leva exatamente 190 picosegundos para ocorrer. A gente vai concatenar essas células unitárias em um layout com 8 células, executa, né, a partir daí essa simulação. Antes de avançarmos, a gente também vai realizar, né, o projeto dos demais módulos aqui, primeiro no ambiente SPICE, né? Depois a gente tem a simulação no ambiente SPICE e a simulação no ambiente de layout. E a gente observa que a operação mais lenta é a operação de comparação, onde o resultado A é menor que B. Ela leva quase 1 nanosegundo para acontecer, tá vendo? Então essa é a operação mais lenta. Então isso quer dizer que, professor, que essa CPU ela vai ter um clock, né, nesse caso aqui, de 2 GHz, tá? 2 GHz. Ela vai levar ali 2 ciclos de clock para efetivar essa operação. Então, continuando, módulo da unidade lógica, né? A gente tem aqui a unidade lógica, o esquema elétrico e o layout correspondente, aí as simulações. E como considerações finais, a gente pode dizer que essa unidade lógica de 8 bits, né, e aritmética, ela foi projetada com base nos circuitos digitais adquiridos, né, nessas referências, né, no livro de Langdon e Fregner e Saraiva, e Toth, Widmer e Moss. Todo o circuito foi projetado, né, em tecnologia CMOS 0.35 em ambiente de simulação SPICE com auxílio do software LT Spice e do MicroIND, né, com parâmetros de projeto MOSES, IBM Semiconductor 0.35 micro. E nós tivemos esses tempos, né, de operação para cada uma das instruções. Aqui estão as referências, de maneira que vocês possam acessá-las a posteriori. Já de antemão eu agradeço a atenção de vocês, por gentileza façam as atividades correspondentes à aula de hoje para que possamos ter o computo da participação de vocês nessa aula. Muito obrigado e até a próxima.